texto que nós vamos meditar hoje está em Marcos, capítulo 10. É um texto muito bonito do Evangelho. Se você estiver sem Bíblia, ele estará sendo projetado aqui. É um diálogo que Jesus teve, um encontro que Jesus teve com um cego em Jericó, chamado Bartimeu. Eu queria que você prestasse muita atenção no texto, porque ele tem algumas verdades fantásticas para nós entendermos quem nós somos e quem Deus é. Às vezes falta muito essa ideia de quem eu sou e quem Deus é, para a gente poder conhecê-lo e ter uma comunhão com Ele. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, Jesus e os discípulos. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado no caminho mendigando. Ele era um cego mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada dia mais e cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, Jesus Cristo, ele é incomparável. Prova disso que ninguém marcou a história como ele, ao ponto de chamar a história antes dele e depois dele. Jesus Cristo, os seus ensinos estão nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você pega os evangelhos, você conhece Jesus através daquilo que ele diz, daquilo que ele ensina, daquilo que ele faz, nos casos, os milagres dele, os sinais deles, e os seus diálogos. É interessante que nós podemos conhecer Cristo através dos diálogos dele com as pessoas, os encontros dele com as pessoas, e eram encontros intensos, onde ele mostrava de uma forma extremamente forte e intensa o seu amor pelo ser humano. E um desses encontros intensos, para mim, foi um dos mais intensos, foi justamente esse com o cego Bartimeu. Era um homem que morava em Jericó. A palavra Jericó, Jeru, significa cidade, que é uma palavra hebraica. Jericó, cidade das palmeiras. Era praticamente um ponto turístico de Israel. Sabe aquela cidade bonita, onde as pessoas saíam no meio do deserto e viam ali palmeiras como um oásis, águas, um lugar onde as pessoas iam de longe para visitar, porque era uma cidade muito linda, muito bonita. E ali estava um cego que não podia ver nada daquilo. Ali em Jericó morava um Bartimeu, um cego mendigo, que não podia ver as belezas da cidade, não podia ver nada. E é interessante que quando ele ouve que é Jesus que está passando, ele começa a clamar. Ele começa a gritar. Ele começa a perceber que ali seria a chance da vida dele, onde ele podia parar de mendigar, ele podia parar com a sua miséria, e ele podia ser um cidadão, ele podia ser uma pessoa curada. E ele conseguiu isso. É interessante que ele conseguiu isso, ele conseguiu aquilo que ele queria. A cura da sua visão, a restauração da sua vida. Eu queria que nós pegássemos o texto, e de uma forma muito rápida, breve, eu queria convidar você para fazer um paralelo com a tua vida. Um paralelo com a minha vida. Nós vamos pegar esse texto e pensar alguma coisa sobre restauração. Sobre os passos que eu posso fazer para restaurar a minha vida. Mas o que a minha vida precisa de restauração? Quais são as áreas que precisam de restauração? Será que realmente precisa de alguma restauração a minha vida? Então, é algumas coisas que eu queria que você pensasse hoje. A primeira coisa para eu ter restauração, salvação, mudança, cura, é eu preciso reconhecer a necessidade de ajuda. Irmãos, esse é o primeiro e decisivo passo.
Se eu pegar o texto, depois que foram para Jericó, saindo ele de Jericó, os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Essa palavra mendigando significa totalmente miserável, uma palavra grega. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem sem objetivo, sem esperança, sem um futuro, mendigando, totalmente miserável, não tinha nada, vivia à mercê do favor dos outros, da esmola dos outros, e diz: tenha misericórdia. É interessante a palavra misericórdia, é uma palavra latina, uma soma de duas palavras, miseris, que significa miséria, e córdia, coração. Eletrocardiograma, cardiovascular, córdia vem de coração. Então o que é misericórdia? É o amor de Deus ao homem miserável. É o homem de Deus aquelas pessoas que não têm nada. É o homem de Deus aquelas pessoas carentes. É como se Bartimeu olhasse para Jesus e dissesse: Senhor, olha para a minha miséria, olha para a minha dor, tenha piedade, tenha pena, tenha misericórdia da minha vida. Não haverá nenhuma restauração em nenhuma área da minha vida se eu achar que eu estou bem ali, porque eu vou procurar ajuda no momento que eu começo a perceber que eu tenho dificuldades. Eu nunca vou buscar Deus se eu acho que eu sou bom demais para Deus. Eu nunca vou buscar uma religião, nunca vou buscar servir Deus, eu nunca vou buscar uma igreja se eu achar que a minha vida está boa do jeito que está. O fator decisivo para começar a procurar um médico é justamente eu saber que eu estou doente. Agora, o grande problema é que a maioria das pessoas acha que não tem nada. Olha só como que a Bíblia nos vê. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração. Se Deus colocar um raio-x e olhar para você como você de fato é, olhar para mim como de fato eu sou, é esse o diagnóstico dele. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. O nosso coração está doente ao ponto de dizer: quem o conhecerá? A Bíblia diz de uma forma tal que nós não temos ideia da nossa situação, somos pessoas doentes. Espiritualmente falando, estamos cegos, estamos doentes. Vivemos no meio de um mundo doente. Vivemos no meio de um mundo onde a ansiedade prevalece, onde a falta de amor prevalece, onde as pessoas usam umas às outras, onde não tem mais respeito, onde não tem mais valores. E ao invés de nos vermos como pessoas perversas, passíveis de condenação, nós nos enganamos. Por isso que diz: enganoso é o coração, porque nós achamos que somos pessoas boas, porque nós trabalhamos, somos honestos, mas isto não é suficiente para agradar Deus. Isso não é suficiente. Você quer uma prova disto? Você morre de medo de morrer. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque você não sabe o que vem depois. E sabe o que é o medo de morrer? É o medo da condenação. As pessoas de Deus não existem, inferno não existe, mas ninguém tem certeza disso. Então o fato de eu ter um receio, de ter um sentimento de medo, é que eu estou em débito. Porque se eu estivesse bem, eu não teria medo de nada. Por que eu teria medo de encorar meu Deus? Por que eu teria medo de olhá-lo face a face? Por que eu teria medo do inferno? Mas é justamente pelo fato de eu olhar para mim e dizer: eu preciso de salvação, eu preciso de perdão. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa má. Se eu fizer uma conta rápida aqui, se você cometer 3 pecados por dia, isso nós tiramos de letra, porque nós realmente conseguimos fazer isto, só 3, pensamentos, palavras e ações, você vai ter que cometer mais de 1000 pecados por ano. No final da tua vida, se você morrer com 80 anos, você vai ter cometido 80.000 pecados. Agora imagina alguém diante de Deus, no tribunal de Deus, sendo julgado por 80.000 faltas. Então o que eu preciso para ser curado? O que eu preciso para ser restaurado? Reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu não posso me esconder atrás da minha justiça própria, porque se as pessoas fossem boas, Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo.
Se as pessoas fossem boas ao ponto de agradarem a Deus pelos seus próprios atos, tudo aquilo que Cristo fez foi em vão. Se Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, é porque de fato somos pecadores. Precisamos reconhecer isto. Precisamos ter um diagnóstico real de nossas vidas, claro de nossas vidas. Mas para nós que somos seres humanos extremamente orgulhosos, é muito difícil reconhecer que somos pessoas falíveis e falhas. Agora, o segundo passo é que Bartimeu pediu ajuda para a pessoa certa. Eu não somente tenho que ver a necessidade de ajuda, mas eu tenho que canalizar para a pessoa certa. É onde ele olhou para Cristo, reconheceu a sua miséria, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o povo, a multidão, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele reconheceu o seu problema, ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu a sua dor, mas ele clamou para a pessoa certa. Ele ouviu que era Jesus, ele acreditou em Jesus, ele creu que era Jesus. E é interessante, quando eu creio eu insisto, quando eu creio eu vou atrás, quando eu creio eu dou tudo. Filho de Davi. Nessa expressão, filho de Davi, ele estava declarando quem ele sabia que Jesus era. A Bíblia dizia no Antigo Testamento que o Cristo viria da linhagem real do rei Davi, seria da descendência do rei Davi. E Jesus, sendo filho de José e Maria, José era da descendência de Davi. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, por isso que diz Jesus de Nazaré, mas ele nasceu na cidade de Davi, que é Belém, conforme os profetas do Antigo Testamento. Então, quando o homem diz filho de Davi, ele está dizendo: o Senhor é o Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra Messias, que é a mesma palavra ungido. A tradução Messias em hebraico, Cristo em grego, não é o sobrenome de Jesus, como muitas pessoas falam, Jesus Cristo, mas é a função dele, Jesus o ungido. 3 pessoas eram ungidas com óleo no Antigo Testamento: o profeta, o sacerdote e o rei. O profeta era aquele que falava de Deus para as pessoas. O sacerdote era aquele que levava as pessoas a Deus através dos sacrifícios. E o rei era aquele que dominava sobre as pessoas. Aí quando Bartimeu diz filho de Davi, ele está dizendo: o Senhor é aquele que veio falar de Deus para nós, o profeta de Deus. O Senhor é aquele que veio nos levar até Deus, morrendo por nós. E o Senhor é aquele que veio dominar sobre nós. O Senhor é o Cristo. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era o que Bartimeu cria. Ele canalizou a sua fé para o lugar certo, para a pessoa certa, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único que enviado de Deus. Você não tem que ter uma grande fé. Você pode ter uma pequena fé, mas num grande Deus. Aí sim você vai perceber a sua vida mudar. Porque muitas pessoas têm fé, e muita fé, mas canalizam para o lugar errado. Tem pessoas que têm fé em dinheiro, tem pessoas que têm fé na saúde, tem pessoas que têm fé no seu próprio potencial, tem pessoas que têm fé em homens, tem pessoas que têm fé na política, tem pessoas que têm fé na estrutura, tem pessoas que têm fé em ídolos. Eu não tenho que ter uma grande fé, eu tenho que ter uma pequena fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas canalizada para a pessoa certa. É onde a palavra de Deus nos dá uma direção exata de canalizar essa fé. Jesus mesmo disse: se você crê em Jesus, tem que crer nisto. Eu sou o caminho, é um artigo definido, não é indefinido. Eu sou um caminho, não é definido. Eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele é contundente quando diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizendo o seguinte: olha, eu não sou mais uma religião. Eu sou o caminho, eu sou a solução para o pecado de vocês, eu sou aquele que veio trazer Deus para vocês, eu sou aquele que veio livrar a alma de vocês do inferno, eu sou aquele que veio dar a vocês razão de vida. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é o Cordeiro de Deus. A coisa mais satânica que existe hoje nesse mundo é confinar Jesus a uma religiosidade, a mais uma religião no mundo.
Ele é o próprio Deus, Ele é a vida. O que você acha de Jesus? Quem é Jesus para você? Esta resposta pode definir a tua eternidade. Esta resposta. Aí se você disser para mim, nossa, esse pastor é muito radical. Não, Deus é radical, não é o pastor não. Porque o problema do homem é este, Deus diz, esse aqui é a solução para vocês. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora, para você chegar nesse ponto, eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil. Quando nós clamamos, pedimos, queremos levar Deus a sério, queremos frequentar uma igreja, para que eu preciso de uma igreja? Para ouvir, para aprender, para saber. Não é fácil. O primeiro, maior inimigo nosso, somos nós mesmos. Pessoas falam, é o diabo só dá corda, nós que nos enrolamos. O diabo não te força a pecar, você peca porque você é mau. Eu peco porque eu tenho um problema, eu sou uma pessoa pecadora. Então não é o diabo que é o culpado das mazelas da humanidade. O culpado das mazelas da humanidade são os próprios seres humanos. Agora, uma coisa que eu preciso entender, que eu preciso me achar, ou olhar para mim como ter uma visão real de quem eu sou, é a primeira coisa para vencer. E a outra coisa que eu preciso vencer é a multidão também. Já para pensar que ele, quando clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão diz, cala-te. Quando ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas, ao invés de ajudá-lo, clamando para Jesus, dizendo, Jesus, olha lá aquele homem. Ao invés de clamar para Jesus, clamaram para ele, fica quieto, para de gritar, cala-te. Estamos no Império Romano. Quando você diz Jesus, filho de Davi, você está dizendo que ele é rei. E o único rei aqui é César. Eles vão pensar que é uma conspiração, então cala-te. Não grite dessa forma, cala-te. É a multidão hoje. Isso é fanatismo. Você vai frequentar uma igreja evangélica? Você vai deixar pastor rico? Você vai fazer lavagem cerebral? É a ideia que as pessoas hoje têm de cristianismo, que é uma ideia extremamente errônea, longe da realidade. Cala-te, todo religioso sem noção, cala-te, cala-te. Mas ele clamava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava saindo de Jericó, já havia 3 anos e meio de ministério, estava indo para Jerusalém, ia morrer em Jerusalém, nunca mais Bartimeu teria uma segunda oportunidade, nunca mais ele teria uma outra chance, seria aquela ou aquela. Quantas pessoas deixam para tomar uma decisão com Deus, mais tarde, eu não estou preparado. Quando você vai estar preparado? O juízo final está para chegar, Jesus está para voltar, ou pode acontecer alguma coisa com você, ou você pensa que acontece só com os outros. Nós brincamos com a nossa eternidade. Jesus está passando, as oportunidades estão sendo dadas, e você não toma postura, você não toma jeito. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque essa pode ser a última oportunidade da minha vida. Em nome de Jesus, não desperdice aquilo que Deus está te dando hoje. Não deixa passar, porque você pode não ter outra. Quando que eu vou tomar uma atitude com o meu Deus? E Jesus, parando, disse, chamem um cego. Quando você clama, o Eterno para. E quando o Eterno para, tudo para. O Eterno para, chame o cego. Isso traz uma mensagem fantástica para nós.
de que todas as passagens da Bíblia citadas nos evangelhos, nenhum lugar sequer as pessoas clamaram para Jesus e Jesus não deu ouvidos. Nenhum lugar. Jesus podia demorar para ouvir, para provar a fé. Como ele clamou uma vez, Jesus não parou para perceber até que ponto ele vai continuar clamando. E Jesus faz isso conosco também. Você clama, parece que não responde, mas ele quer saber até que ponto você vai insistir. Até que ponto você vai ter perseverança, até que ponto você vai vencer a multidão. Ele quer provar a tua fé. Mas ele ouve. E quando o eterno para, alguma coisa acontece. Quando o eterno para, a vida não continua mais a mesma. Quando o eterno para, os caminhos se abrem. Quando o eterno para, os pecados são perdoados. Quando o eterno para, o meu nome é escrito no livro da vida. Quando o eterno para, começa a haver paz na minha vida. Jesus olha para Bartimeu e diz: o que você quer? Aí nós começamos a perceber a disposição em segui-lo. Eu preciso de restauração, reconhecendo a minha necessidade, canalizando para a pessoa certa que é Jesus, mas disposição para segui-lo. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus, não desistindo de Bartimeu, não desiste de mim, de você, ele para e disse: chamem-no. Aí falaram: olha, tenha bom ânimo, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Disposição. Bartimeu era totalmente miserável, não tinha casa, totalmente miserável, não tinha trabalho. Talvez a única coisa de valor que ele tivesse seria essa capa, a única coisa. Uma capa provavelmente de couro, que era usada para se aquecer à noite, porque nos desertos da Palestina, à noite, de manhã, chega, ou durante o dia, no pico, chega de 47 a 52 graus. E à noite, às vezes, cai quase a zero. É uma vida insalubre o deserto. É por isso que Deus, quando tirou Israel do Egito, Ele deu uma coluna de nuvem durante o dia, para tirar o calor do sol, e à noite uma coluna de fogo, para aquecê-los. Porque senão eles não iam sobreviver 40 anos no deserto. Então foi um milagre de Deus dando a coluna de nuvem para a sombra durante o dia, e a coluna de fogo à noite para aquecê-los. Então é uma vida insalubre, é uma vida complicada. Seria fatal ele não ter aquela capa. Era aquilo que dava a ele abrigo à noite, porque ele não tinha casa nenhuma. Agora a coisa mais interessante, Jesus o chama e ele lança a capa. Jesus o chama e ele pensa: se eu ficar segurando essa capa, eu posso tropeçar. Se eu ficar segurando essa capa, eu posso me atrasar. Se eu ficar segurando essa capa, eu posso perder a grande oportunidade da minha vida. Aquilo que era coisa de mais valor na vida dele, ele abriu mão porque ele encontrou algo muito mais valoroso. Ele abriu mão da capa porque ele encontrou a cura. Irmãos, eu fico pensando quantas pessoas se enroscam para ir a Cristo, porque não conseguem deixar a capa. Não conseguem. É aquilo que tropeça, é aquilo que cai, é aquilo que machuca, é aquilo que manieta, é aquilo que não deixa você crescer, é aquilo que não deixa você progredir na vida, mas você segura aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você pega os seus vícios e diz: eu não vou deixá-los nunca. Nunca. Mas você está morrendo. Você está morrendo. Mas não deixa. Eu não vou deixar o amor ou o dinheiro por nada. Você vai morrer, vai ficar tudo. Esta capa, vida sexual promíscua, essa capa, pecados secretos, esta capa, muitas vezes nos impede de termos uma vida abundante. Qual é a tua capa? O que é de fato que está te prejudicando? Para ter uma disposição, e disposição significa ação. Crer em Jesus até os demônios creem. Agora, fé com disposição de segui-lo, poucos.
E muitos não vão por causa dessa maldita capa. Qual é a tua capa? Jesus, falando disso, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, né? O homem cego, mas uma coisa interessante é que Jesus quer ouvir da minha boca, eu quero ter vista. Jesus quer ouvir da minha boca, eu sei que você precisa, mas eu quero que você reconheça. Eu sei que você precisa de paz, mas eu quero que você peça para mim. Eu sei que você precisa da razão da tua vida, eu quero que você peça para mim. Eu sei que você precisa do perdão dos teus pecados. Eu sei que você precisa da libertação desses vícios. Eu sei que você precisa de saúde. Eu sei que você precisa de mudança. Eu sei que você precisa ser uma pessoa melhor. Eu sei que você precisa ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa, um filho. Eu sei, mas eu quero ouvir da tua boca. O que você quer? O que você quer? E quando ele disse, eu quero ver, Jesus olhou para ele e diz, a tua fé te salvou. Não foi aquela palavra, mas foi todo o processo para chegar naquela palavra. Pessoas hoje vão dizer aqui na frente, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Isso aqui é o decisivo, mas de um processo. E a coisa mais fantástica do mundo, quando aquele homem foi curado, quando aquele homem recebeu vista, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, ou seja, você está livre. Você está livre para ir onde você quiser. Você agora é dono da tua vida. E ele fez o quê? Seguiu a Jesus. Ou seja, eu vou de uma forma grata seguir aquele que me deu razão de viver. Ninguém serve a Deus obrigado. A pior coisa do mundo é você fazer uma coisa obrigada. A pior coisa do mundo é você vir numa igreja obrigado. Talvez você veio aqui hoje obrigado. Aproveita a oportunidade. Mas talvez você nunca mais volte. Não sei, isso aí a decisão é tua. Cada um é responsável pelas decisões. Mas são responsáveis pelas consequências dessas decisões também. Então, quando Jesus falou, vai, o que o homem disse? Eu vou para onde? Eu vou te seguir. Aí você percebe o contraste. No começo, um cego à beira do caminho. Agora um homem com propósito de vida. No começo, um cego que não tinha nada e não fazia nada, a não ser viver da miséria e da bondade de algumas pessoas para comer. Agora você vê uma pessoa com propósito. É isso que Deus quer dar para a tua vida. Propósito. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? São as 3 perguntas chaves da vida. Se você não entender por que você nasceu, por que você está aqui, para onde você vai passar pela vida sem respostas à tua essência. Porque essas 3 perguntas são as perguntas principais. Eu nasci porque Deus me criou, eu nasci para adorá-lo e eu vou morar com Ele eternamente, dependendo da minha escolha. Vai, a tua fé te salvou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos chamar agora os queridos que vão serem recebidos hoje na igreja. A Bíblia, ela é muito clara quando fala sobre batismo. A ideia do batismo é a ideia do compromisso. Quando Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, quando fala aquele que crer e for batizado será salvo, diz no sentido de crer e assumir. Imagina uma pessoa que está namorando, aí passa o tempo, fala, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, eu quero assumir um compromisso com você. Isso se chama casamento. Então, o que é o casamento? Nada mais é do que um compromisso firmado entre 2 pessoas que se amam, onde elas querem viverem juntas o resto da vida. Então, a ideia de batismo é mais uma, a ideia do casamento, coloca-se uma aliança no dedo como um selo, um sinal, lembrar que aquilo foi feito uma aliança entre 2 pessoas ali diante do altar. A ideia do batismo é justamente esta, de eu fazer uma aliança com meu Deus, através de uma profissão de fé. O que é a profissão de fé? Eu declarar publicamente que eu creio em Deus como meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu creio na Santíssima Trindade. A partir daí, há um selo, que é a água. Então, essa água que nós vamos jogar hoje na cabeça de vocês e dos irmãos que forem passar pelo batismo,
ela não lava pecado, é um símbolo. É um símbolo, assim como uma aliança de ouro não é o casamento, é um símbolo do que foi feito. Então, o que lava realmente é a fé, é o crer, é a disposição de seguir. Mas eu preciso de algo visível. Então, esse algo visível se chama professar a fé. Nós vamos chamar as pessoas aqui à frente, e o que nós vamos perguntar para elas? É o credo apostólico. Os irmãos, acho que a maioria que conhece o credo, que é praticamente o mesmo da Igreja Católica, que foi montado na época dos apóstolos. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu de Virgem Maria, nasceu e viveu sob o poder de Pôncio Pilatos. Eu creio na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então é o credo apostólico, baseado na pessoa da Santíssima Trindade. Então a nossa fé é professada quando eu digo: eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E a partir daí a gente pega o selo. E esse selo é justamente a água. E uma coisa muito bacana também, gostosa, é saber que eu posso consagrar os meus filhos ao Senhor. Então, nossa igreja batiza criança. A nossa igreja, praticamente aqui em Barretos, é a única igreja evangélica que batiza criança. É justamente por causa do nosso batismo, é por aspersão. Colocamos um pouco de água só sobre a cabeça. As pessoas falam: mas o batismo certo não é esse? O batismo é símbolo, queridos. O tanto de água não importa, ou é muita água, ou é pouca água, aquela água é um símbolo daquilo que Cristo fez, e nós usamos pouca água como aspersão, crendo que esse é o batismo bíblico, e principalmente para as crianças participarem. As crianças são batizadas aqui nesta igreja, como selo e fazendo parte da aliança, também para serem abençoadas, tá certo? Algumas crianças foram batizadas quando pequenas, e hoje elas vão dizer: a minha fé, ou a fé dos meus pais é a minha fé. Elas não serão batizadas hoje, mas vão fazer a profissão de fé, vão dizer o que elas realmente creem de forma pública. Então eu queria chamar os pais desses 4 jovens que estarão fazendo a profissão de fé, para trazê-los aqui à frente, tá bom? O Guilherme Carvalho Tiraboschi, Jéssica Carvalho, Leonardo Tiraboschi e Rafaela Lopes Welt. Por favor, os pais tragam-os aqui, os dois aqui, isso, pode trazê-los, isso, pode vir aqui, vocês podem dar um abraço neles, tirar uma foto. Outra coisa, os irmãos não precisam vir tirar foto, pode dar um abraço neles e pode voltar, e os dois fiquem aqui, tá joia? Eu fico imaginando uma coisa, pode dar um abraço gostoso aí, abraça gostoso. Aí, vocês aqui à frente também, pode dar um abraço nela. Aí, podem voltar para o lugar, e pensar: Karina, vem cá um minutinho, fica aqui do lado. E pensar que ele saiu dentro de você, hein? Que coisa, hein? Olha o tamanho da criança. Da joia, queridos. Podem voltar para o lugar. Vocês fiquem, uai. Vocês vão. Os pais vão. Não, a foto. Tirou a foto, Karina? Vamos lá. Os irmãos não precisam trazer fotos, tá? Máquinas aqui para... Eu tenho um fotógrafo profissional aqui. Essas fotos estarão disponíveis no site. Então os irmãos podem baixar no site, quiser imprimir, enfim, no site da igreja. Então os irmãos, por favor, fiquem bem ali, bem ali, aqui. Ajeita aqui para mim, Alex. Pode chegar bem no cantinho lá, porque vem bastante gente aqui. Agora os irmãos que vão ser batizados, eu vou chamá-los aqui. Eu queria que todos viessem rapidinho aqui para frente, tá? Ana Carolina Raimundo, Bianca de Paula, Bruna de Oliveira, Cíntia Regina, Cleusa Maria, Cristiane de Lima, Hélida Matos. Aqueles que tiverem crianças, pode trazê-los também. Elza Batista, Fernando Alves, Irani de Freitas, Joelma Oliveira, José Lázaro, Kelly Eliane, Lázaro Antenor, Luciana Aparecida, Marcelo de Oliveira, Márcio Lúcio, Maria Vitória, Michele Barbosa, Nayara Bonifácio, Nilza Pereira, Raul Barbosa, Rayana de Oliveira, Roberta Nogueira, Rogério Augusto, Silvia Helena, Valdinei Juvencio, Vera Lúcia Nogueira e Vitor Arantes. Batismo infantil. Os irmãos podem trazer as crianças, tá? O Eduardo Hoffman, Gabriela Queiroz, Guilherme Ribeiro, João Vitor Barbosa, Kate de Freitas, Maria Tereza, Mateus Henrique, Nicole de Paula, Pedro Henrique, Raniela Pereira, Tatiana Souza e William de Freitas. Aí.
Os irmãos que vão ser recebidos como membros da igreja, que eram membros de outras igrejas evangélicas, não serão batizados. Eu vou chamá-los daqui a pouco, tá? Primeiro nós vamos fazer o batismo dos irmãos, a profissão de fé, e depois, por favor, só organizem aí. Ali cabe mais uns 84 ali, ó, se firmar. É só chegar aqui, eu só precisava que ficasse um do lado do outro. As crianças podem ficar na frente dos pais, tá? Mas por causa das fotos também. Irmãos, os irmãos que vão ser transferidos, eu vou chamá-los daqui a pouco, tá? Então não fiquem desesperados, pensando, esqueceram de mim. Então, por favor. Eu não chamei, não? Desculpa. Mas alguém que deu o nome que eu não chamei, pode vir. É que nós temos 3 listas e hoje nós temos 130 pessoas. Alguma coisa assim no total. E às vezes vai para uma lista, vai para outro culto, são cultos das 6 e das 8 também. Então eu queria que vocês, neste momento, é um momento assim que vai marcar a vida de vocês, tá? Eu creio nisso. Eu fui batizado dia 31 de dezembro de 1981. E eu lembro como se fosse hoje, queridos, quando a água escorria. Sabe, foi uma coisa assim, eu tinha 14 anos de idade. Foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Muitas coisas que eu fiz, que todos nós fazemos, a gente às vezes se arrepende. Mas isto, seguir Cristo, me batizar na igreja, foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida. Então eu queria convidar vocês para dizerem um sim, tá? Mas vocês vão dizer um sim com um sorriso no rosto. Tá joia? Bem vibrante, bem alto. Tá joia? Vocês creem no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, o seu único Filho, Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, que Ele veio ao mundo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu por nós, ressuscitou, ao 3º dia, foi assunto aos céus, e um dia Ele vai voltar, para nos levar com Ele, onde viveremos com Ele para toda a eternidade. Vocês creem na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador? Sim. Vocês creem na pessoa do Deus Espírito Santo, aquele que um dia lavou vocês dos pecados, aquele que habita em vocês, aquele que está fazendo uma obra na vida de vocês, e aquele que um dia é a garantia de que vocês vão morar eternamente nos céus? Vocês creem na pessoa do Deus Espírito Santo? Sim. Vocês se comprometem hoje, em nome de Jesus, a estarem sustentando essa igreja, a estarem dando a esta igreja o seu amor, a sua devoção, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, e hoje vocês se comprometem, e vocês estão cientes que vocês hoje estão fazendo parte desta família. A igreja pode sentada mesmo dizer, agora são vocês, agora olha para eles lá, hein? Olha para eles, porque a resposta deles é que vai definir o sim vibrante de vocês, tá bom? Então, queridos, vocês se comprometem com muita alegria dizer, todos vocês são bem-vindos e estamos felizes por vocês fazerem parte da nossa família. Sim. Ó, chique, né? Eu queria que vocês dessem as mãos, vocês aqui à frente. Eu queria que vocês erguessem as mãos. Pode dar a mão, dá a mão, dá a mão. Aí, ergue a mão agora. Aí. E eu queria que vocês agora dissessem bem alto, bem forte, tá? Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. E neste momento, eu me comprometo em segui-lo para todos os meus dias e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos batizá-los. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus, tá?
Pai, eu queria com os presbíteros e diáconos, por favor, nos viessem. Cadê a água, queridos? Não tem jeito de batizar sem água, não. Aqui, vamos lá. Os presbíteros, por favor, diáconos, os pastores, viessem, presbítero, diácono, não, os pastores, viessem ungindo todos vocês, tá bom? Vem cá, querido, deixa eu orar para eu ganhar isto. Aqui, vem cá. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor esteja agora com teu filho. E eu agradeço pela profissão de fé dele hoje, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à igreja, em nome de Jesus. Eu quero abençoar agora o teu filho e agradecer pela vida dele. Que você seja bem-vindo, Léo, a essa igreja, em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Pode ficar. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.
Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Coisa rica, tá bem? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos à Igreja do Senhor Jesus, tá? Eu queria também dar um abraço muito gostoso, convidar os pastores aqui para cumprimentar aqueles que são transferidos hoje para essa igreja. Eu queria chamá-los para virem rapidinho, por favor, queridos. Os irmãos que não serão batizados, porque nós aceitamos o batismo de outras igrejas evangélicas, tá? Então, Alessandra Martins, Alisson de Aguiar, Andréia Aparecida, Dayana Hoffman, Gabriel de Oliveira, Gabriela Gonçalves, Genário Guimarães, Gilmar Lopes, Gisele Lopes, Guilherme Henrique, Lilian Carla, Liliane Raimundo, Luiz Henrique de Souza, Marcos Antônio Gonçalves, Maria Lúcia do Nascimento, Maria Renice Raimunda, Rodrigo Henrique Vieira e Luciângela. Os irmãos, por favor, podem vir aqui à frente, onde vão receber um abraço gostoso e carinhoso aqui dos pastores e dos presbíteros. Em nome de toda a igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, eu queria convidar a igreja para ficar em pé agora. Eu queria convidar toda a igreja para levantar as mãos. E em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre você. Vocês que estão aqui à frente, vocês que hoje resolveram e decidiram dar início a essa nova carreira da vida de vocês, que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe e os guarde. Que o Senhor Todo-Poderoso levante o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor Deus Todo-Poderoso sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Agora toda a igreja, que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Deus Espírito Santo esteja com você e com a tua família. Te dê uma semana muito abençoada. Que esse Deus maravilhoso supra as suas necessidades e te abençoe hoje e para sempre. E para sempre e para sempre. Amém e amém. Eu quero convidar você que tem amigos, parentes, conhecidos, ou pessoas que realmente Deus está tocando no teu coração, para você sair do teu lugar e vir aqui à frente e dar um abraço bem forte nas pessoas que estão aqui, porque alguns aqui nem parentes vieram hoje, mas a nossa igreja é a família agora. Então eu queria convidar você para não ir embora antes de vir e dar um abraço em todos, tá? Tenha um ótimo domingo e Deus abençoe em nome de Jesus. Somos corpo, vamos lá, igreja, pode vir abraçá-los.
Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.